para a questão do transporte do CO2, para que fique mais fácil você transportar o CO2 e não deixe que a pressão aumente tanto, ele é transportado na forma de bicarbonato. Mas o cara que vai estimular o centro respiratório é o íon H+, formado nesse processo. Então, nas doenças pulmonares, hoje nós vamos ver a atelectasia, a síndrome da angústia respiratória aguda, tá? E as doenças obstrutivas e doenças restritivas pulmonares. O livro chama muita atenção, assim na minha cabeça não faz muito sentido, mas como ele falou, de repente porque ele conhece melhor vocês, tá? Para que vocês não confundam a síndrome da angústia respiratória aguda com a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, porque elas têm causas diferentes. Uma vai ser uma ação do sistema imune, por isso que eu falei para vocês, sem conhecer o sistema imune fica um pouquinho difícil de entender, porque é a ação do sistema imune que vai fazer com que haja essa síndrome da angústia respiratória essa síndrome da angústia respiratória. E a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido é causada pela falta da ação do surfactante pulmonar. Tá? Então elas são diferentes, principalmente no tratamento entre elas, na conduta médica, beleza? Então vamos começar. A atelectasia, ela é o processo de colapso pulmonar. Ou seja, o fechamento dos alvéolos é a retração do tecido pulmonar, que é o que a gente está vendo aqui nesses processos aqui. E ela tem três causas principais: a atelectasia por reabsorção, a atelectasia por compressão e a atelectasia por contração. Então, a primeira, a atelectasia por reabsorção, ela é a atelectasia das doenças pulmonares obstrutivas, onde você vai ter uma obstrução ao fluxo de ar. Então, quando há uma obstrução ao fluxo de ar, como nesse caso aqui onde tem um plug, provavelmente mucoso, aqui que está obstruindo um dos brônquios principais ali do pulmão direito, você então vai ter o bloqueio do fluxo de ar para aquela região. E a gente já aprendeu na fisiologia pulmonar que se há um bloqueio no fluxo de ar e a PO2 alveolar cai, o fluxo sanguíneo vai fazer o quê? Ele vai ser redistribuído para um local onde essa pressão parcial de O2 está melhor. E com o tempo, esse ar que está preso dentro dos alvéolos, ele vai ser reabsorvido. Ele vai ser absorvido pelo tecido alveolar e aí os alvéolos colapsam. Eles fecham e há retração pulmonar, que é o que a gente está vendo aqui. Esse processo aqui de retração é o que a gente chama de atelectasia. E a atelectasia por reabsorção é causada, pelas patologias obstrutivas. Tá? Então, toda vez que eu falar atelectasia por reabsorção, nós estamos falando de atelectasia de doenças pulmonares obstrutivas. Tá? A atelectasia por compressão, ela vai ocorrer nas doenças que vão afetar a cavidade pleural, que vão afetar as pleuras. Tá? Ela pode ocorrer por trauma, tá? Um trauma mecânico, ou um trauma químico, ou até mesmo um trauma biológico, quando você tem infecções na árvore respiratória que vão atingir a última parte do acino, aquele que a gente chama de acino distal. O acino distal, ele vai estar aqui muito pertinho das pleuras. Então, essa lesão, ela pode fazer com que haja, então, a comunicação entre o ar alveolar e as pleuras e causar um problema de atelectasia por compressão devido a processos infecciosos. Mas eles são mais raros. Os mais comuns são as de trauma mecânico. Continuando. Desculpa. Voltando aqui nesse processo. Então, nesse caso, a gente vai ter um problema devido à questão das forças que são geradas no movimento respiratório. Então, você tem, por exemplo, aqui o diafragma puxando esse pulmão para baixo, né? E quando ele puxa, ele vai puxar as pleuras e essas pleuras vão transmitir essa força negativa para o tecido alveolar, dentro do funcionamento normal do pulmão.
Mas quando eu tenho esse líquido aqui, o que ocorreu com a pressão dentro dessas pleuras? Ela agora é uma pressão o quê? Positiva. Então, por mais que eu puxe o pulmão, por mais que eu faça a expansão pulmonar, eu não consigo fazer com que haja a transmissão dessa força, tá, para os alvéolos pela pressão transpulmonar. Como essa pressão dentro da pleura ficou positiva, eu não consigo fazer com que haja a pressão transpulmonar, que vai fazer com que aquela pressão negativa gerada pela expansão da caixa torácica chegue até os alvéolos, impedindo então o fluxo de ar. Beleza? Então vamos falar da nossa segunda patologia, tá? A lesão pulmonar aguda. Ela se caracteriza por um início agudo de dispneia com diminuição da pressão parcial de O2 arterial. Como é que eu verifico isso? Professor, Sim. no outro slide, o senhor colocou os 3 tipos de atelectasia e a última era a contração. No livro tem até contração, só que no slide está pedindo por retração. Ah, desculpa, eu não falei o sinônimo, né? Karen? Foi mal. Eu acho que eu nem falei da última, né? Eu pulei, sem querer, não foi? Vocês nem me avisam que eu pulei a última. Eu pensei que eu estava desatenta. Eu falei, será que o professor falou do último? É, Eu estou viajando. Eu falei, será que eu viajei numa explicação toda? Foi mal. Então, a atelectasia por contração, ela vai ocorrer quando há a substituição do tecido pulmonar normal pelo tecido cicatricial. Então, ela pode ser chamada de atelectasia por contração, retração ou cicatrização. Tá? O tecido cicatricial, a gente já aprendeu lá numa vida passada, né? Dentro do estudo da histologia, que a gente viu os tecidos, né? Os tipos de tecido. Aí tinha um tecido bonitinho lá que era chamado tecido conjuntivo fibroso. É esse tecido que é o tecido cicatricial, onde eu vou ter muitas fibras de colágeno. E esse colágeno, apesar de o nome bonitinho dele parecer que ele é uma fibra, né, que vai dar aquela textura lisinha na pele, aquela pele aveludada e tal, mas ele é uma fibra muito dura quando ele está preso nesse tipo de tecido conjuntivo. Isso faz então com que ele não deixe a expansão pulmonar. Então, próximo desse tecido cicatricial, muitas vezes os alvéolos não conseguem se abrir e faz a atelectasia por contração, devido à força desse tecido. Às vezes, fica difícil eu falar assim, não, mas não entendo como é que esse tecido é duro desse jeito, né? E aí, eu venho lembrá-los que vocês vão encontrar muitos pacientes que vão fazer cirurgia na região da axila, né, na região poplítea, que são regiões de dobras, né, que precisam de um movimento muito grande. E uma das consequências desse tecido cicatricial nessa região é a impossibilidade do movimento. E para que o indivíduo possa voltar com o movimento adequado dessas articulações, ele precisa fazer o quê? Fisioterapia. E o cara sabe, né, quando ele está lá fazendo a fisioterapia, tentando recuperar o movimento dessas articulações, que o negócio está indo quando o cara reclama que ele sentiu rasgar alguma coisa dentro. E o que é que está rasgando dentro dele? É o tecido conjuntivo fibroso da cicatrização. Porque o que ele quer é uma remodelação desse tecido fibroso para um tecido, vamos dizer assim, mais flexível. Então, muitas vezes, quando ele vai esticar o braço, dói muito, quando ele vai fazer o movimento da perna, dói muito devido a essa quantidade de tecido fibroso que está ali dificultando o movimento. E aí, com o tempo, com o exercício, eles vão quebrando, vão remodelando e volta a ter um movimento normal. Ou quase normal, dependendo se ficar alguma sequela da reabilitação. Beleza? A mesma coisa ocorre no pulmão, só é que não dá para ir lá rasgando devagarzinho o tecido pulmonar, então a retração é muito mais forte. Sim? Era isso que eu ia perguntar, se dava para fazer isso que o senhor falou no caso do pulmão. De repente dá, né? Porque tem também reabilitação respiratória. Eu só não sei bem como funciona, porque é uma área da fisioterapia. Mas eu sei que tem, é um procedimento
do fisioterapeuta na reabilitação respiratória. Se funciona do mesmo jeito, né, tentando fazer essa remodelação, eu acho que é provável. Agora a técnica em si, não sei. O pessoas que têm fibrose cística, que acomete pulmão, já fica assim, essa contração? Fica, só que a fibrose cística ela tem uma característica. Como ela tem um processo de bronquiectasia, ela vai ter esse tipo de cicatrização muito localizado. Por isso que chama fibrose cística. Ela forma como se fossem pequenos cistos de fibrose. Mas ele tem esse problema sim, devido ao sistema imune. Tá? A gente vai falar dela daqui a pouco. A lesão aguda pulmonar, voltando para cá, né? Então, ela se caracteriza por um início agudo de dispneia, com diminuição da pressão parcial do O2 arterial e um infiltrado pulmonar de células do sistema imune. Aonde eu vou verificar a diminuição da pressão parcial de O2? Como é que eu vou verificar isso? Agora eu sou médico, estou no consultório, quero verificar, meu paciente apresentou um início agudo de dispneia e eu preciso verificar a pressão parcial de O2 para definir uma angústia respiratória aguda. Oximetria de pulso? Não. Não, no consultório que não vai fazer gasometria. Lembre, a oximetria de pulso ela vai te dar uma noção da saturação da hemoglobina, que ela vai estar ligada com a frequência respiratória e frequência cardíaca. Mas a pressão parcial de O2 é aquele outro exame que eu mostrei na aula para vocês que apresenta. A gasometria arterial. No Eu consultório. nem falou pra mim. A gente leva, só por Eu falei sim na na aula aula, só de assintoma. mas eu disse que a acidose a gente via onde? Na gasometria arterial. Pessoa lá no consultório. Você vai pedir para ele fazer. Ah. Ah, tá. Que Você está burra. no consultório, você tem que lembrar, eu estou no consultório e eu preciso saber se ele tem. O que é que eu vou fazer? Vou pedir uma gasometria arterial. O exame de rastreio, você pode utilizar o. Como é o nome? O cozinho do dedo, né? Que falou. Oximetria de pulso. É de pulso, né? É. Pois é, esse você pode utilizar como rastreio. Porque assim, alterações nesse processo vão levar ao que a gente chama de adaptação cardiorrespiratória. Então, se o indivíduo está com uma dificuldade de oxigenar o sangue dele, está com uma dificuldade de levar esse oxigênio para os tecidos, ele sempre vai utilizar a adaptação cardiorrespiratória para tentar aumentar isso. É por isso que aquele oxímetro de dedo, ele vai dar uma, vamos dizer assim, como rastreio de alterações nas pressões parciais de CO2 e O2, tá? Mas ele só serve como rastreio. Se ele está dando que tem uma alteração, o que é que você faz? Você vai pedir a gasometria para confirmar. Por isso que ele estava sendo usado no rastreio de complicações da Covid, né? Botava o cara no dedinho lá, quando ele estava com Covid, quando o negócio começava a baixar, ele tinha que ser internado, avaliado pelo médico. Tudo bem? Podemos continuar? Lembrando que eu falei aqui infiltrado pulmonar. Quem é o infiltrado? São as células do sistema imune que vocês já conhecem na hematologia. Aqueles leucócitos que vocês viram lá em hematologia são os infiltrados aqui que deveriam estar no sangue, mas eles vão infiltrar para dentro do pulmão. Então, vocês vão ter bonitinho o pulmão, como nessa imagem aqui é o outro lado, tá? Onde eu vou ter aqui em cima o epitélio brônquio, onde eu vou ter aquelas células cilíndricas, ciliadas, as células caliciformes que vão produzir o muco, e eu vou ter aquele processo de remover qualquer partícula que tente chegar até os alvéolos. E as partículas muito pequenas vão ser removidas pelo macrófago alveolar. Então, o que ocorre nessa angústia respiratória? Você vai ter uma migração de células inflamatórias do capilar para dentro do alvéolo. E essas células vão para lá não para brincar, mas para agir contra um patógeno, contra um antígeno que estiver dentro dessa região. E ela vai agir liberando citocinas inflamatórias, tá? E proteases. Essas proteases
é que vão para o tecido e vão destruir tudo que está lá, inclusive os pneumócitos do tipo 1, pneumócitos do tipo 2, claro, com o processo de inflamação. Se está conseguindo migrar célula para dentro, vai ter o quê? Muito fluido de edema, mas aquele edema inflamatório. Se é um edema inflamatório, o que é que está passando além do líquido? Lembrem da diferença: fluido de edema de transudato e de exudato. O exudato é o fluido de edema inflamatório. Qual a diferença entre um e outro? Concentração de proteína. Exatamente. Está passando para dentro do alvéolo, junto com o líquido de edema, as proteínas, principalmente uma que está fazendo esse processo aqui dessa membrana hialina, que é composta de fibrina. Quem foi que passou para lá que formou essa fibrina? Olha, nunca me perguntou, tu sabe que eu sei, que estava aqui do meu lado. Quem era? Fibrinogênio e a cascata, as enzimas da cascata de coagulação, para que possa transformar o fibrinogênio em fibrina aqui dentro. Então está passando muita proteína, inclusive proteína da cascata de coagulação, que forma essa membrana hialina. Então, com esse processo de destruição da parede alveolar e o fluxo de líquido de edema inflamatório para dentro desses alvéolos, a função pulmonar é obstruída. Por quê? Porque o ar que chega aqui dentro agora vai ter um espaço muito grande para atravessar o oxigênio para dentro dos vasos, devido ao líquido de edema. E isso vai prejudicar a difusão do oxigênio, principalmente. Tá? E isso vai levar à angústia respiratória. Dependendo do quê? Da área pulmonar danificada. Se você tem uma pequena área danificada, você tem um prejuízo pequeno à troca gasosa. Se a área é muito grande, você tem um prejuízo maior. É por isso que na Covid fazia-se o acompanhamento de quê? Do dano pulmonar. 25%, 50%, 75%. Vocês ainda lembram das orientações? 25% podia ficar em casa. 50% era indicação de internação. 75% UTI e intubação. Por quê? Porque dependendo da área lesada, você perdeu a função pulmonar daquela área. 25% a gente consegue ficar de boa em casa, 50%. Alguns ainda conseguem ficar de boa em casa, mas já é arriscado, então é recomendado a internação, tá? E 75% do indivíduo já está em risco de morte. Professor, Sim. nesse caso aí, quando administrava o anticoagulante, ele ia evitar que formasse essa membrana aí, né? Na verdade, Dentro porque do ele alvéolo. evita o dano, ele mostra ali o dano apenas ao alvéolo, mas quando o processo inflamatório é muito grande, que era a questão da tempestade de citocinas, esse dano se estende até aqui no endotélio, pegando toda a estrutura do alvéolo, estrutura alveolar e estrutura capilar. Aí aqui sim, essa cagada de coagulação, fazia coagulação dentro desse vaso e destruía tudo aqui. Então a ação dele era aqui dentro do vaso mesmo. Mas no alvéolo não tinha isso. Não, aqui não. Porque o medicamento, o anticoagulante, ficava na corrente sanguínea. Então a ação dele era aqui no vaso. Lembra? Lá era um problema mais de perfusão, porque a coagulação aqui nessa região parava o fluxo sanguíneo. Tudo beleza? Esse tipo de resposta, onde eu vou ter ação de macrófagos e neutrófilos principalmente, é a resposta imune, conhecida como resposta imune de barreira epitelial, barreira mucosa, como é o caso dessa aqui, chamada de resposta do tipo TH17. Eu não vou explicar para vocês dentro do que são as interleucinas que vão gerar essa resposta do tipo TH17,
porque a gente não viu o sistema imune. Vocês iam perder um tempo desnecessário que vocês não iam compreender completamente. Mas, daqui a pouco, a gente vai ver o sistema imune e a gente pode voltar a discutir a resposta de barreira epitelial mucosa, que é principalmente uma resposta voltada à função dos neutrófilos, tá? Dentro do que é a resposta do tipo TH17. Essa resposta do tipo TH17, muito exacerbada, muito forte, é que vai gerar esse problema. Professor, porque o senhor toda hora fala muito forte, tempestade de citocinas. Porque o nosso sistema imune, ele tem que ter uma resposta equilibrada. Equilibrada para quê? Para destruir o antígeno sem destruir os nossos tecidos. Quando a nossa resposta é muito exagerada, ela mata o antígeno e mata as nossas células. Tá? Então ela tem que ser redondinha, porque ela não pode matar muitas nossas células e também não pode deixar o patógeno escapar, porque se ela não mata eficientemente o patógeno, ele resiste e destrói os tecidos. Tá? Então esse equilíbrio entre destruir o patógeno e destruir os nossos tecidos é o alvo do sistema imune. É por isso que em muitas doenças a gente tem que administrar o quê? Anti-inflamatórios e corticosteroides. Eles têm alguma ação sobre o patógeno? Não. Eles diminuem o processo de inflamação. Porque se o processo de inflamação for muito forte, quem leva o farelo é a gente. Pula ele. Eu não. Professor, esse fato aí é o que chamam de hipersensibilidade reativa? A hipersensibilidade, ela é uma coisa um pouquinho diferente, porque ela tem a ver com uma ação incorreta do sistema imune. Ele não deveria fazer isso, mas ele faz. E aí a gente vai estudar isso também em imunologia, mas eu vou dar uma ideia assim. Muitas vezes você precisa de uma resposta específica contra um antígeno. E o nosso sistema imune, em vez de desenvolver essa resposta que a gente precisa, ela desenvolve uma outra resposta exagerada. Como, por exemplo, quando você tem antígenos ambientais, a resposta correta é uma resposta de IgE, mas uma IgE fraquinha. O cara que é atópico, ele desenvolve uma IgE muito forte. E aí ele tem a hipersensibilidade do tipo 1. E a mesma coisa ocorre, por exemplo, quando você precisa de uma resposta de TH1, que ela é, vamos dizer assim, redondinha, e ele tem uma resposta muito forte, o que gera, por exemplo, aquele problema com o PPD, onde o cara vai ter uma laranja, ele vai fazer o PPD, em vez de ter uma reação pequenininha de até 2 centímetros, ele tem uma reação de 5 centímetros de diâmetro. Entendeu? Aquilo é uma reação exagerada, uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Mas, desculpa, hipersensibilidade tipo 4. Mas a gente vai ter tempo para ver isso aí depois. Isso é basicamente explicação do asma. A da asma a gente vai falar dela. Tá calma. Não te afoba ainda, te calma. Voltando então agora, iniciando as doenças pulmonares obstrutivas. Nós vamos ver hoje, tá? A bronquite crônica, a bronquiectasia, a asma e o enfisema, tá? Aqui o local onde elas vão atingir, tá? A maioria delas vão atingir o bronquíolo, tá? Com exceção do enfisema, que vai atingir os acinos, a unidade respiratória do pulmão. E aqui embaixo a gente vai ter também a bronquiolite, tá? Que vai ser causada principalmente pelo tabagismo e os poluentes aéreos. Ela vai ser também uma região, vai atingir também a região dos acinos ali no bronquíolo respiratório. Então, para falar do enfisema, primeiro, tá? Que é uma das doenças mais estudadas, ela atinge o acino, tá? Que eu falei para vocês que o livro muitas vezes confunde a cabeça da gente, porque ele vai chamar isso de alvéolo, vai chamar isso de lóbulo, por isso que o outro nome para classificação do tipo de enfisema, como o enfisema centroacinar, ele também é chamado de centrolobular. O enfisema panacinar, ele é chamado de panlobular. Acinar distal, lobular distal, acinar irregular, lobular irregular. Então, você sempre vai encontrar vários nomes para a mesma coisa. E se você não consegue se atentar a isso, você acaba se confundindo no estudo, tá? Então, quando ele fala de lóbulo, ele também está falando de acino.
Mas eu recomendo fortemente que vocês não utilizem lóbulo no estudo de vocês. Aprendam a estudar com a denominação de acino. Então, como é que se desenvolve essa patologia? Vocês lembram, né, que você vai ter o acino normal, sendo essa unidade, onde eu vou ter aqui o início, né, que é o bronquíolo respiratório, e aqui eu vou ter então os sacos alveolares e o ducto alveolar, certo? Todo divididinho, bonitinho, com o seu tecido elástico, com as fibras, né, proporcionadas pelo músculo liso, para que então haja o processo de retração elástica do pulmão na expiração. O processo inflamatório causado por partículas de poluentes ou partículas do tabagismo que chega lá da fumaça do cigarro, ela vai causar uma reação inflamatória por aqueles caras que a gente viu, o macrófago alveolar e o neutrófilo. Só que essa ação, devido à exposição crônica a esses poluentes, tá, ela vai ser exagerada e vai começar a destruir esses alvéolos. Só que ela não é uma destruição total. Ele vai destruir principalmente os septos. Lembre que esses septos aqui devia estar bem bonitinho, né? Formando balãozinhos aqui internos, bem grande, bonitinho. Tá? E o que acontece? Essa ação desses leucócitos destrói esse tecido elástico, destrói as fibras musculares lisas, que são responsáveis por essa contração, e formam esses balões enormes aqui, não septados. Professor, o que tem a ver esses septos aí? Qual é a diferença que esse septo ia fazer dentro dessa estrutura? Vocês conseguem lembrar o que eles fazem? Isso. Esses septos aumentam a superfície de troca gasosa. E agora você não tem mais um alvéolo todo dividindo, ou desculpa, um acino todo divididinho, septado, com uma grande área de superfície. Você agora tem um balãozão que tem uma área de superfície muito pequena, comparada ao alvéolo septado. Beleza? E dependendo da região do acino que ele vai atingir, é que ele vai receber aquela classificação. Então, o enfisema centroacinar é aquele que vai acometer a região central do acino, fazendo com que a região distal se conserve ainda funcional. O problema é que esse acino, por perder o tecido elástico e o músculo liso, ele tem uma dificuldade enorme de fazer o processo de expiração. Lembrem, o processo de expiração ele é feito muito mais, principalmente o normal e tranquilo, pela retração elástica do pulmão. Esse cara não tem mais o tecido elástico, esse cara não tem mais a fibra muscular lisa. Por isso, o indivíduo tem dificuldade em fazer a expiração. E quando a gente vai medir, né, para fazer a diferença, a gente vai pela relação entre a capacidade vital, que normalmente está preservada, pela capacidade do volume expiratório forçado em 1 segundo. Porque o primeiro volume de expiração, ele vai ocorrer pelo quê? Pela retração elástica. Só no final que você vai ter a contração dos músculos para continuar esse processo. Então, esses indivíduos, ele tem preservado a sua capacidade vital, mas ele tem diminuído esse volume expiratório forçado em 1 segundo. Beleza? Não querem perguntar nada? Estão certos disso? Professor, do VF e a vida VF, contração CVF. A relação ela vai ser diminuída quando você vai verificar a relação entre a capacidade total e o volume expiratório. Porque o volume expiratório vai diminuir e a capacidade total ela vai ficar preservada. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é como é que essa capacidade vital forçada ela permanece normal nesses casos. E agora, José? Vocês não perguntaram para mim
como é que essa destruição, apesar dessa destruição, a capacidade vital ainda permanece a mesma? Porque a CPT se mantém. Não conseguiu ouvir? Porque a CPT se mantém, a capacidade pulmonar total se mantém. Isso, por que ela se mantém nesse caso dessa destruição? Por conta que você não há uma perda de volume necessariamente do pulmão, você há uma perda da capacidade dele de trocar de ar. Mas o volume do pulmão vai se manter preservado, não? Pensa assim. Mais ou menos. Dentro do que é a destruição dos septos alveolares, você pode até mesmo ter um aumento dessa capacidade vital. É por isso que o indivíduo, a característica clínica ao exame físico do enfisematoso é o tórax em barril, porque esse ar fica preso dentro do alvéolo, fazendo com que o indivíduo tenha aquele tórax mais largo do que o indivíduo normalmente teria, tá? Que é a classificação do tórax em barril. Por quê? Porque o ar fica aprisionado nessa estrutura enfisematosa. Beleza? Tudo certinho? A característica desse daqui, clínica, segundo o livro, é o indivíduo ter a característica de ser o soprador rosa. Geralmente são indivíduos que apresentam um baixo peso, tá? Eles apresentam esse tórax em barril devido a essas características do enfisema, mas ele é comentado com esse soprador rosa porque ele faz respirações curtas e rápidas, tá? Devido à característica do enfisema. Tudo beleza? Então, quando ocorre a inalação crônica, tá, da fumaça do cigarro ou de poluentes ambientais, você vai ter então a ação das nossas células do sistema imune, tá? Essas células aqui bonitinhas que a gente já viu, os neutrófilos, os macrófagos, dentro do alvéolo, tá? E nos brônquios e bronquíolos. Você então vai ter a destruição das células ciliadas caliciformes. E você pode, dependendo do tipo de resposta, ainda ter fibrose desse epitélio, tá? Essa suscetibilidade ao enfisema, ela está muito envolvida com polimorfismo, tá? Polimorfismo que vão gerar deficiência da alfa-1 antitripsina, uma das nossas principais antiproteases, porque, claro, se você dá a protease para os nossos leucócitos destruírem os patógenos, as nossas células precisam do que para se proteger? Da antiprotease. Então, indivíduos que têm deficiência na antiprotease sofrem mais do enfisema. É por isso que tem indivíduo, professor, por isso que tem indivíduo que fuma 30 anos e ainda não levou farelo? É, porque provavelmente tinha uma boa antiprotease que conseguiu defender ele dessa lesão por muito tempo. E tem gente que fuma 10 anos e já está aí tendo insuficiência respiratória, tá? Devido a esse polimorfismo que pode causar a deficiência dessas antiproteases. Se ele tiver um polimorfismo que gere, tá, eficiência ou ganho de força do TGF-beta, que é uma das principais citocinas pró-cicatrização, ele vai ter a substituição do tecido por tecido fibroso, e aí vai ter um problema diferente da doença obstrutiva, ele vai ter uma doença restritiva. Beleza? Tudo certinho? Isso aqui é uma micrografia, tá, de um pulmão enfisematoso, onde vocês podem ver espaços alveolares gigantescos por aqui, falta de septação. E eu esqueci de acrescentar nessa imagem aqui o pulmão normal, mas eu tenho ela mais lá na frente, onde eu acertei fazer direitinho. Então isso aqui seria o pulmão normal, tá, o bronquíolo respiratório, o ducto alveolar, e aqui os alvéolos septados. Você trocou tudo esse bonitinho aqui por esse outro aqui. Beleza? Estão certos disso? Continuando, a bronquite crônica. A bronquite crônica, o diagnóstico dela é principalmente clínico, onde você vai verificar essas situações, como tosse persistente por mais de 3 vezes, que se repete no intervalo de 2 anos. Tá? Aí você pode, então, diagnosticar o indivíduo como
com uma bronquite crônica. Ela ocorre devido àquela ação do sistema imune, fazendo com que haja uma hiperplasia das glândulas da submucosa, tá, pulmonar. E essas glândulas produzem muco. Além da hiperplasia dessas células, você vai ter também a hiperplasia das células caliciformes, aumentando muito a produção de muco, fazendo com que haja muito muco no sistema pulmonar, um muco muito espesso que pode gerar os plug mucosos. E a característica desse paciente física é a característica que ele chama de sopradores rosas, inchados azuis, pela característica que o indivíduo vai ter, tá, de hipertensão pulmonar, tosse persistente e se caracteriza com ganho de peso e insuficiência cardíaca direita. O fumante pode ter os dois tipos, tá? Na verdade, o fumante pode ter os 3 tipos de doença obstrutiva pulmonar. O enfisema, a bronquite crônica, como eu falei, pela hiperplasia das glândulas da submucosa e das células caliciformes, e ainda pode ter bronquiectasia, que é a próxima que a gente vai ver, tá? Professor, se o cara vai fazer muito muco, né? Ele não pode chegar a obstruir o canal, não? Pode. Aí pode gerar uma atelectasia. Sim. Esses processos, eles são muito mais comuns nas crises, né? O indivíduo, na bronquite crônica, ele vai ter crises de variadas intensidades. Dependendo da intensidade, a espessura, a viscosidade do muco e o tamanho do plug mucoso que ele forma, que vai dar essa característica. Porque a tosse persistente dele é justamente para quê? Para tentar quebrar esses plug mucosos e expelir esse muco do sistema respiratório. Beleza? Tudo certinho aqui na bronquite? Asma. Ó, isso que eu tinha mudado também lá no meu slide e não saiu. Eu queria falar das 3 antes de falar da asma. Então vamos pular esse daqui e falar desse aqui, depois eu volto para a asma, tá? Então, a bronquiectasia, ela é uma desordem também causada pelo muco, um muco muito espesso, que é difícil de remover, por isso que a gente tem uma doença específica associada, tá? Que na hora você fica assim, não, mas ela não é do outro lado, mas ela é daqui sim, é a fibrose cística. O indivíduo tem um muco muito espesso, que é difícil de remover, e a reação inflamatória que forma nesse indivíduo contra os brônquios e bronquíolos faz com que haja a destruição também das fibras elásticas e do músculo liso, fazendo com que haja então uma broncodilatação. Só que essa broncodilatação, sem essas fibras elásticas, sem esse músculo liso, tem um problema, porque na maior parte das vezes esse líquido ele sobe por capilaridade, então eu preciso ter um vaso pequeno para que haja então a ação das células caliciformes, tá, e das células ciliadas na remoção desse muco. Isso não ocorre, e esse muco ele fica preso também muito mais na base dos pulmões, porque você vai ter então a dificuldade de remover principalmente daqueles bronquíolos que vão iniciar lá no brônquio principal e vão terminar lá embaixo no pulmão. Quanto maior o bronquíolo, mais difícil é remover, e é lá que eles vão se localizar. Por isso que ele vai dar aquela característica de fibrose cística em certos sítios pulmonares, que vão estar sendo associados a essa coluna de muco de difícil remoção. Beleza? Qual a diferença básica para a bronquite? A bronquite, ela não tem essa destruição do tecido elástico. Mas é a bronquite que vai evoluir para a bronquiectasia? Não. São doenças separadas. Geralmente essa bronquiectasia ela vai estar ligada a um muco diferente. No meu caso da fibrose cística, o indivíduo ele tem um problema na constituição do muco, vamos dizer assim, na constituição. Lembra que o tecido é composto por glicanos, né, que fazem aquela redezinha para construir o gel? Então, esses caras eles têm um problema nessa constituição desse gel, que
deveria ser esse muco. Ele é muito espesso e faz com que seja difícil remover. Ele não tem aquela questão, vamos dizer assim, da hipersecreção. É o muco dele que é muito difícil de remover. Lembra, bronquite eu vou ter o quê? Uma hiperplasia das glândulas submucosas e das células caliciformes. Esse cara aqui tem um problema no muco. O muco dele é muito espesso devido aos proteoglicanos que formam esse muco, tá? Que é específico, como eu falei, mais ao diagnóstico da doença que eu falei nisso. Fibrose cística. E aí, como ele não consegue remover esse muco, você tem uma reação inflamatória que geralmente no final da árvore você vai ter então a fibrose desses acínios. Então, tipo assim, o medicamento que eu ia usar para bronquite seria para expectorato. Isso. E o medicamento para bronquiectasia seria para diluir o muco. Isso. Um seria expectorante e o outro ia ser mucolítico. Não que não possa utilizar os dois. Como que vai ser a partir de exames que eu vou diferenciar uma da outra, né? Sim, padrão. Mas aí como é que é? O exame é feito coletando o muco? Como é que é? Esse daqui, na verdade, tem um exame, ele pode ser genético, porque ele é uma desordem genética, tá? O outro não é uma desordem genética, ele é uma desordem devido a poluentes ambientais. Esse aqui é genético, esse cara aqui tem infecção recorrente o ano inteiro. É rápido, você explica? Fibrose cística é. Geralmente já nasce assim, né, professor? Sim, porque ela é dependente desse daí, da fibrose cística, a doença mais estudada que causa esse problema. Embora o tabagista tenha os três. O cara que fuma cigarro está lascado, ele tem os três. Ele pode ter bronquite crônica, ele pode ter enfisema e ele pode ter bronquiectasia. Os três permanecem dentro do fumante, por isso que a gente fala do risco do tabagismo. Tá? Mas lembrando, a bronquite ela vai estar muito envolvida com a questão dos ambientes poluídos. Então, na nossa região a gente não tem muito esse problema, porque aqui é muito quente, né? Apesar de ter muitas queimadas aqui, mas aqui é muito quente, então o movimento das moléculas é muito grande. Logo, você vai ter a dissipação desses poluentes. Mas em locais de clima frio, principalmente nas grandes cidades, quando entra na época do frio, as moléculas parecem que param em cima da cidade. A poluição estaciona em cima da cidade e não sai. É uma característica que ocorre nas grandes cidades, onde tem muita poluição atmosférica. Na nossa região, como eu falei, é muito quente, logo se dissipa tudo e vai tudo embora. Lá, você tem a poluição presa em cima das cidades, então as pessoas são expostas, grande parte do ano, a grande volume de poluentes. Aí você tem bronquite, você tem enfisema e bronquiectasia acontecendo nessas pessoas devido à exposição ao ambiente. O cara da fibrose cística, ele tem infecções recorrentes em qualquer lugar do mundo, em época fria ou quente, mas também aumenta no frio. Voltando agora então para a asma. A asma também vai ocorrer, tá, por uma ação do nosso sistema imune, uma ação exagerada, onde o indivíduo vai formar uma resposta do tipo TH2, que vai estar envolvida com a ação de mastócitos e eosinófilos, e essa ação de mastócitos e eosinófilos excessiva vai causar uma remodelação desse tecido pulmonar. Então eu tenho aqui o tecido pulmonar normal, com as glândulas da submucosa, tá? Aqui as células caliciformes, o muco, e bem aqui o músculo liso, que recobre essas superfícies dos brônquios e bronquíolos para fazer com que haja então aqueles volumes, alterações de volume nesses condutos de ar, certo? Então, pela ação das citocinas, principalmente desse cara aqui, tá, das citocinas do mastócito, ele começa a agir nesse grupo de células, fazendo com que haja uma hiperplasia das glândulas submucosas, tá? Uma hiperplasia das células caliciformes, semelhante ao que ocorre na bronquite crônica, tá? E ele também faz, ó, devido à ação dele, uma hipertrofia do músculo liso. Aonde o asmático, seu principal problema inicial, nem vai estar envolvido com a questão dos fluxos mucosos e da alteração do muco. Ele vai estar envolvido principalmente com o quê? Com a contração incorreta desse músculo liso, que faz a broncoconstrição. Quem é que faz isso?
é a ação do mastócito. Hoje, os medicamentos principalmente utilizados na asma e que devem ser utilizados logo no primeiro diagnóstico, eles vão sempre tentar inibir a ação desse cara aqui. Por que esse cara aqui? Porque esse cara, através das citocinas dele, ele vai fazer a hiperplasia das glândulas da submucosa, tá? A hiperplasia das células caliciformes e principalmente a hiperplasia do músculo liso. E como eu falei para vocês, nas crises asmáticas, no início da crise, quem causa o problema não é a ação dali de cima, tá? É a ação desse músculo liso aqui que faz o broncoespasmo, faz a contração dos brônquios e bronquíolos, fechando as vias respiratórias. O senhor poderia só relembrar a função das submucosas? As glândulas submucosas são glândulas produtoras de muco, tá? Elas vão produzir o muco e vão jogar na luz bronca. A célula caliciforme também faz isso, mas o muco da célula caliciforme não é esse que a gente está fazendo. Ele é mais fino, ele forma um filmezinho bem delicado por cima das células. Então, quando você precisa de um muco excessivo, por estimulação, não é a célula caliciforme que faz. Quem faz? A submucosa. Esse muco expectorando nas doenças não é o muco da célula caliciforme, é da submucosa. Tá? Beleza? Então, quando a gente precisa de um excesso de muco, por qualquer motivo, né? Você entrou num ambiente cheio de poeira, você sentiu aquele impacto, o seu corpo vai começar a produzir esse muco maior por essas glândulas aí vem aquele reflexo da tosse, do pigarro, já é maior quantidade de muco causado por essas glândulas da submucosa. Tá? Então, normalmente, o que você vai ter na função normal pulmonar? O muco das células caliciformes, que vai formar aquele filme bem delicado que ela bate devagarzinho para a saída do sistema respiratório inferior. Tá? Quando você precisa de um muco mais espesso, porque tem partículas chegando até o pulmão, aí vai ser esse muco mais denso gerado por essas glândulas da submucosa. Mais alguma dúvida? Não? Então, o sentido ainda quer perguntar alguma coisa aí. Então, a diferença da asma para a bronquite, para a bronquiectasia, é que ela vai ao princípio ativo, né, que vai causar ela. Uma diferençazinha entre elas. E a outra diferença seria na parte do músculo? Certo. A principal diferença da asma é a ação do músculo liso, tá? E que ela é gerada por uma resposta incorreta do tipo TH2. Aqueles outros lá são formados por outros tipos de resposta, TH1 e TH17. Tá? Aqui eu tenho uma resposta de TH2 que vai gerar aquele processo que eu falei da hipersensibilidade do tipo 1. Então a asma, ela é uma doença de hipersensibilidade tipo 1. A bronquite e a bronquiectasia não são reações de hipersensibilidade do tipo 1. São outras reações do nosso sistema imune, mais agressivas, né, causando mais destruição. Não que elas também não sejam agressivas aqui. Você vê dentro da ação do sistema imune, os neutrófilos vão estar presentes, os eosinófilos vão estar presentes, e eles vão causar destruição aqui, como a gente está vendo, né, nesse caso aqui. Quando eu tenho uma inflamação muito forte, uma reação muito forte, sempre vai ter destruição das nossas células. Agora eu vou falar um pouquinho das doenças pulmonares restritivas. Elas também vão ocorrer por uma reação do nosso sistema imune, um tipo de reação específica, muito semelhante àquela que a gente viu do tipo TH2, só que um TH2 diferente, um TH2 regenerativo, e não com ação de mastócitos e eosinófilos. A ação destrutiva das respostas do tipo TH2, elas envolvem mastócitos e eosinófilos. E a ação regenerativa do tipo TH2, ela vai envolver macrófagos, e é ela que ocorre nas doenças pulmonares restritivas, onde aquela lesão pulmonar vai ter muita ação de mastócito, de macrófago do tipo M2, que é o produtor do TGF-beta, fazendo com que haja então a cicatrização fibrosa do tecido pulmonar. Essas doenças fibrosantes, tá? Granulomatosas e eosinofílicas,
só vão mudar um pouquinho a origem de quem está fazendo a parada, tá? A maioria delas você vai dissipar na anamnese, porque elas estão muito voltadas com o ambiente, com o trabalho do indivíduo, tá? Mas você vai ter a pneumonia usual intersticial, ou seja, qualquer reação inflamatória que teve no pulmão, em vez de o cara restabelecer uma resposta normal, ele restabelece o tecido através de fibrose, tá? A mesma coisa ocorre na pneumonia intersticial, só que ela vai estar um pouquinho mais inferior, ocorrendo lá no acino. Aqui você vai ter nos brônquios e bronquíolos, tá? A pneumonia criptogênica em organização é semelhante, só que ela é mais organizada, tipo a fibrose cística, tá? Associada à doença vascular do colágeno e a pneumoconiose, tá? E claro, associadas a terapias e drogas. Muitas substâncias químicas, elas são agressivas ao sistema pulmonar, e quando o indivíduo inala esse processo, elas vão dissolver as membranas e virar um processo inflamatório que pode devolver com um processo fibrosante. E claro, radiação, toda vez que o indivíduo precisa fazer uma radioterapia que atinja a região do pulmão, ele está exposto a esse tipo de problema. Toda vez, como eu disse para vocês, dependendo do tipo de resposta imune que ele vai ter, se ela vai estar polarizada TH1 ou TH2. Por isso que eu disse para vocês que esse estudo é um pouquinho difícil quando a gente ainda não viu imuno. Ok, isso aqui tudo é imuno e vocês ainda não têm a base. Tá? As respostas do tipo granulomatosas, elas vão estar envolvidas com a hipersensibilidade do tipo 4, também é imune na ação das células do tipo TH1, que vai ser uma resposta exagerada. O grande exemplo que a gente tem das doenças granulomatosas é a tuberculose. Tá? A tuberculose, nosso sistema imune, ele monta uma resposta de granuloma, onde as células do sistema imune vão ser depositadas em volta daquele patógeno para tentar isolar. Só que muitas vezes ela é exagerada, que é o que a gente vai medir no PPD. Quando a gente faz o PPD ali, aquele bonitinho, ele tem que ter um tamanho normal, que é para a gente ter uma reação balanceada. Se ele é muito exagerado, significa que a tua reação imune vai ser muito exagerada. Então aquele granuloma vai ser enorme. E aonde ele está, tudo que tem embaixo, em volta, ele destrói. Então ele vai destruir todo o tecido pulmonar e quem vai ocupar o espaço são as células do sistema imune. Por que a gente não está vendo essa aula depois de ver? Eu mesmo não entendi nada, eu sou Porque É porque eu precisava falar isso aqui, só que foi colocado primeiro do que imuno. Mas vai fazer sentido depois, te acalma. Você precisa entender a origem aqui. vou ter que voltar de novo. eu vou perder esse. As reações eosinofílicas, elas vão ser muito semelhantes à da angústia respiratória aguda que a gente viu. A diferença é que quem vai estar atacando o tecido não vai ser o neutrófilo, vai ser o eosinófilo. Ela ocorre na síndrome de Leufer e relacionado também com alergias a drogas e a pneumonia idiopática crônica, tá? Ou seja, idiopática a gente não sabe por que ocorre. E essa aqui a gente já falou que é a que pode ocorrer no tabagismo. Mas por que ela ocorre? Ela vai ocorrer por um desequilíbrio imune, onde a resposta do tipo 2, a resposta do tipo TH2, elas vão estar mais direcionadas, mais polarizadas. E essa resposta do tipo TH2, ela vai estar envolvida com a ação do macrófago alternativo, o macrófago M2. Em vez de ser um macrófago que destrói micro-organismos, ele é um macrófago reparador do tecido. Só que ele repara o tecido por cicatrização fibrosa. Ele vai estar envolvido principalmente pela ação do TGF-beta. Esse TGF-beta aqui é que vai estar agindo nas células, tá? Fazendo a modificação do tecido e fazendo com que aquele tecido, em vez de voltar à sua constituição normal, volte com uma constituição através de fibroblastos e miofibroblastos, que vão fazer o quê? Produzir a matriz fibrosa. Quem produz matriz fibrosa? Fibroblastos e miofibroblastos. Miofibroblastos significa que esses fibroblastos têm fibras contráteis. É por isso que esse tecido cicatricial é tão duro.
porque ainda tem um cara lá que faz contração do tecido e atrapalha ele se esticar, que é o miofibroblasto. Nos casos das doenças fibrosantes, você vai ter uma diferença, né? Você vai ter preservado o volume expiratório forçado em um segundo, mas você vai ter um grande prejuízo da capacidade vital forçada, porque aquele tecido duro atrapalha a expansão pulmonar, o que diminui a capacidade vital. Lembrando que esse processo pode ocorrer nos fumantes. Então, o fumante ele pode conviver com as doenças obstrutivas ao mesmo tempo e com as restritivas, dependendo muito da variabilidade entre os indivíduos. Entenderam por que diminui a capacidade vital forçada? O pulmão precisa se expandir, mas ele tem um tecido duro que segura ele. Então eu estou aqui segurando o pulmão e ela quer se expandir. Puxa para lá. E eu estou prendendo aqui porque eu sou um tecido duro. Normalmente, se fosse um tecido normal, eu esticaria junto com ela. Então esse tecido duro, que tem inclusive fibroblastos, que tem fibras contráteis, impede a expansão pulmonar, fazendo com que haja então a diminuição da capacidade vital pulmonar. Beleza? Aqui seria o pulmão normal, que eu mostrei para vocês anteriormente, com o bronquíolo respiratório, já com os sacos alveolares, aqui o ducto alveolar, e aqui os alvéolos septados. E aqui desse outro lado, um alvéolo fibrosado. Então você percebe que tem uma grande diferença de constituição. As membranas são muito mais largas, tá? E não tem a mesma perfusão sanguínea. Era isso que eu ia perguntar. Mesmo sendo assim, ainda pode ter troca? Porque a gente viu que um dos fatores que dificulta a difusão é a espessura da membrana, né? Aí como fica muito espesso, ainda pode ter troca? Infelizmente não, porque você tem uma membrana muito espessa, com um gel muito mais duro, muito mais difícil de fazer o processo de difusão, e além disso, porque como esse é um tecido fibroso, os capilares são diminuídos aqui. Não tem capilar passando aqui como era no alvéolo normal. Você vai ter poucos capilares e por isso você aumenta a distância, diminui a quantidade de capilares, não tem troca gasosa nesses indivíduos que têm a substituição pelo tecido fibroso. Eu gosto de chamar o tecido fibroso de tecido tapa-buraco. Ele só está lá para tapar o buraco. Ele não exerce nenhuma das funções do tecido original. É só para não ficar um buraco no tecido, ele vai lá e tapa. Tá? Mas ele não realiza a função. Então, se ele tiver no coração, ele não faz contração. Se ele não tiver no pulmão, ele não faz ventilação. Se ele tiver no rim, ele não faz filtração. E se ele tiver no músculo, também não faz contração. Então, se você tiver um músculo que tem uma cicatriz fibrosa, você tem dificuldade de fazer contração muscular. Beleza? A doença granulomatosa, como eu falei para vocês, ela está envolvida com resposta do tipo TH1, tá? Onde eu vou ter ação de linfócito do tipo TH1 e de macrófagos do tipo TH1. Ela se caracteriza pela deposição dessas células do sistema imune, tá? Aqui um granuloma pulmonar e aqui ainda alguns alvéolos normais. O que acontece? Os alvéolos que ocorriam nessa região aqui, eles foram totalmente destruídos, tá? E esse processo não sai daí. E claro, como um agregado de leucócitos, tá? Ele também é duro e inibe o processo de expansão dos tecidos em volta, podendo causar atelectasia ou retração. Qual tratamento para essa cirurgia de função? Geralmente não se faz nada. Espera-se que ele não aumente. Se ele aumentar, o negócio desanda. O granuloma do tipo caseoso, tá? É o que é da tuberculose. Tá? Então, toda vez que você vê um granuloma caseoso, com aquele formato de tubérculo, semelhante de batata, aquele granuloma caseoso é o específico da tuberculose. Então, quando é tuberculose, o granuloma é caseoso. Quando é não tuberculóide, ou seja, um outro micobactéria ou uma partícula estranha, ele é chamado de não caseoso. Então aqui você tem uma substituição completa, né,
por um tecido do tipo caseoso, onde não resta nenhuma processo aqui, tá, de troca gasosa. Beleza? Eu vou ter que suspender a aula porque já são 11h30, tem que buscar meu filho. Mas o resto é falar da pneumonia de hipersensibilidade pela reação, tá, a doenças ocupacionais. Então ela sempre vai estar envolvida com o trabalho do cara. Quem trabalha com feno, quem trabalha com cana-de-açúcar, com xarope do bordo, tá? Umidificador de ar de vapor, cevada mofada, ou quem queria trabalhar experimentando cerveja, cuidado com a cevada mofada. E quem queria trabalhar comendo queijo também, cuidado com o queijo mofado. Então, são doenças ocupacionais que você deve fazer o diagnóstico onde? Na anamnese, cara, tu precisa perguntar o que o cara trabalha para te poder ter suspeito disso aqui. Assim como os caras que vão trabalhar moendo grãos, os que vão trabalhar criando pombo. Cara que cria pombo merece, cara. Eu acho isso. Quem trabalha na indústria química, então esses trabalhadores você vai matar na anamnese, porque você vai ter um indivíduo que apresenta sintomas respiratórios restritivos, mas ele tem a chave que é o processo, tá, que ocorre no trabalho. A maioria dos antígenos aqui são antígenos de fungos, tá? Esses aqui, microporispora, actinomicetus, criptostroma, actinomicetus, tá? Aspergillus, penicillium, todos são fungos. Então são fungos que estão causando esse processo, tá, de destruição pulmonar e cicatrização fibrosa. Com exceção aqui do pombo, tá? Que o pombo diz que é as proteínas do excremento do pombo que faz isso, tá? Mas no excremento do pombo também tem fungos, muito comum eles terem criptofocos, tá? E histoplasma. Dois satanás de fungo que é difícil do cara pegar, mas quando ele pega, o cara só falta levar um farelo. Beleza? Então se terminou.